Olá, ladies and gentlemen. Agora a gente vai falar sobre uma profissão digital que é a de copywriter. A famosa copy. A minha história com copy vem de escrever desde criança. Eu tinha um diário, inclusive ainda existe esse diário, o diário da Barbie, peludinho, rosa. Pode pular essa parte, tudo bem, vou entender. Mas qual que é a ideia de te explicar aqui? É que o copywriter geralmente ele escreve desde pequeno, ele gosta de ficar escrevendo. Eu sempre amei escrever. Porém, a minha copy sempre foi muito mais relacionada com um lugar artístico de poesia, de escrever para conectar as pessoas, para trazer sentimentos de esperança e direcionamento para que elas consigam ter melhores resultados a partir da usabilidade de produtos e serviços. Eu uso copy dentro de comunidade, inclusive no meu trabalho, nesse conceito de trazer comunicados de maneira simples, escaneável, direta, objetiva. Eu reconheço que o digital faz com que as pessoas leem muito pouco, elas passam o olho no texto, muitas vezes elas não leem. Então, por isso que a gente precisa ter uma escrita muito escaneável. Então, a escrita de experiência do cliente, ela é um pouquinho diferente do que eu vou te falar hoje aqui. O copywriter, ele é um profissional que ele está no digital e ele é responsável por fazer campanhas de venda. Então, são páginas de vendas que ele pode construir. Ele pode construir copy para ofertas de lançamento, para pitch de vendas. Então, geralmente é uma escrita que utiliza como recurso bastante aplicada ali, né? Uma coisa chamada gatilhos mentais. Existem livros sobre isso. Existem vários tipos de gatilhos mentais que você usa na construção de um texto e que ele vai te conduzir à compra de algo. E aí você escreve intencionalmente gerando um sentimento que no final do texto vai levar a pessoa a uma decisão de compra. Essa é a profissão. Eu sempre amei escrever, por exemplo, mas eu nunca gostei de copy do jeito que é. Mas minha missão aqui é trazer clareza sobre todas as profissões digitais. Num contexto de IA, inteligência artificial, o copywriter precisa ser um bom construtor de prompts. Inclusive, um bom construtor de prompts de IA é uma pessoa com conhecimentos e entendimento de copy para conseguir desenvolver textos que de fato tragam um resultado através de tecnologia. A profissão de copywriter vai acabar? Creio que não. Para novas profissões que envolvem tecnologias de construção de prompts, o conhecimento de quem trabalha com copy, o copywriter, vai ser extremamente necessário. Eu devo a vocês aqui uma aula sobre copy para a comunidade, mas eu vou dar ela como conteúdo pago, provavelmente, porque é um conteúdo de valor que eu acho que mereço cobrar por ele. Eu farei isso, estamos trabalhando aqui, merecimento, mas nesse momento eu vou explicar sobre copyright e vou compartilhar a minha tela para falar sobre isso. Se você tiver interesse numa aula de copy, você pode pagar uma consultoria ou então provavelmente esse conteúdo dentro de um curso meu que estamos atualizando. Aqui a gente tem o uso de uma inteligência artificial que construiu esse mapa mental para nós entregarmos esta aula aqui. E olha que a IA deu uma. Nossa, ela ficou bem empolgada para falar no copywriter. O que é o copywriting, né? Copywriting é um processo de texto persuasivo, por isso que eu falei de gatilho mental, com o objetivo de guiar o leitor a realizar uma ação específica para comprar um produto ou assinar um serviço.
O copywriting, ele geralmente está muito, muito conectado com o tipo de escrita que a gente faz em marketing digital, tá? Não é o único tipo de técnica de escrita que existe. Pós-venda, CX, experiência do cliente, CS, a gente utiliza outros recursos. Não se trata apenas de escrever um texto persuasivo. A gente usa UX Writing e outras coisas, mas eu não vou confundir a tua cabeça com isso agora. Eu vou falar de copywriting apenas. Eu tô te levando para lugares e te tratando de volta, né? Mas tudo bem. A ideia aqui é que você realmente expanda a consciência e entenda que existem várias técnicas de escrita, depende do objetivo que você tem com essa técnica de escrita. Eu quero vender mais, eu quero escrever um texto que vai conduzir a pessoa a compra ou assinatura de algo, então é a técnica do copywriting que eu vou usar para isso. Se eu quiser mais usabilidade, educação do cliente, pós-venda, experiência, eu vou usar outras coisas, como UX Writing, Customer Education. Enfim, eu vou utilizar um outro tipo de escrita que é mais sobre educação e experiência do que sobre uma copy persuasiva. Eu não preciso escrever apenas para vender o tempo todo. Eu posso usar outras técnicas. E aqui a gente vai para um lugar de CX, um lugar de CS, um lugar de pós-venda, que não é o lugar que a gente está nessa aula hoje. Essa aula hoje é sobre copywriting e esse tipo de texto, que é muito utilizado em marketing digital. Então, profissionais, geralmente, copywriters, eles vão trabalhar em equipes de lançamento, por exemplo, porque a copy ela precisa ser estruturalmente mais centrada em persuasão e vendas tecnicamente do que qualquer outro tipo de construção de texto que eu vou fazer. Então, essa galera do copywriting, do copy, fica lá com a galera do marketing digital. É uma copy que também o pessoal de social media usa bastante, tá? O copywriter é o profissional responsável por desenvolver esses textos, que podem ser utilizados em diversos formatos, como anúncios, e-mails e páginas de venda. O copywriter cria conteúdos que atraem e envolvem um público-alvo, utilizando técnicas de persuasão para motivar ações desejadas. Pesquise por gatilhos mentais no Google e você vai encontrar esse tipo de técnica. Então, são vários tipos de gatilhos que você usa intencionalmente na construção de um texto para fazer a pessoa executar uma ação que você quer que ela execute. Das responsabilidades, funções desse copywriter. Ele deve entender profundamente a necessidade e desejo do público, e a partir dessa compreensão, desculpa, a partir dessa compreensão que ele vai elaborar os textos que vão ressoar emocionalmente. Esse cara, que é copywriter, ele precisa ser obcecado pelo público-alvo, onde, como vivem, como se reproduzem, o que comem, quais são os hábitos que essas pessoas têm, quais são as objeções que essas pessoas têm, quais são os problemas, as dores que elas têm. A partir disso, você constrói um texto persuasivo que vai levá-las do cenário que elas estão, geralmente de um lugar de insatisfação, para um lugar ideal de resultado, de solução. E essa solução é apresentada através do seu produto ou serviço. Então, é como se eu levasse com o meu texto de maneira persuasiva a pessoa do ponto A para o ponto B, tá? E aqui a gente não vai entrar nesse mérito de ser manipulação, a gente vai utilizar o termo persuasão mesmo. Você pode utilizar dados, você pode utilizar questões emocionais dentro da narrativa desse público-alvo, que vão levá-lo à consciência de que o seu produto ou serviço é a solução para um problema que ele tem. Às vezes ele está plenamente consciente dessa dor e também há casos onde ele não está plenamente consciente. É você que precisa construir a consciência do problema para que ele perceba que tem um problema
E a partir dessa dor que ele tem no problema, você o conduz para a solução que é você. O que que um lançamento digital faz? Ele apresenta um problema para você. E aí você pensa, porra, eu tenho esse problema. Ferrou. Mas não ferrou, não. Porque para esse problema existe uma oportunidade de você resolver esse problema e a solução sou eu. E aí, na solução sou eu, é que acontece o pitch de vendas, que é o ato de construir uma oferta para você comprar. Essa ideia que a gente está vendendo, que é construída ao longo de todo o lançamento. E nessa construção entre te apresentar um problema, uma oportunidade, uma solução, é natural que você tenha objeções nessa jornada de compra durante a narrativa de um lançamento que eu estou fazendo, numa página de vendas que eu esteja te oferecendo. As objeções vão ser quebradas também com gatilhos mentais. A gente vai utilizar recursos como provas sociais, depoimentos para mostrar que outras pessoas conseguiram ter resultado. A gente vai usar a história do próprio expert, de como ele, nessa narrativa, conseguiu resolver o problema e ele, por conta disso, tem autoridade e está apto para te ajudar. Ok? Começa a ler texto que tem no final um direcionamento para você comprar alguma coisa. Antes de comprar, lê 2 a 3 vezes com calma esse texto e vai contabilizando quantos gatilhos estavam ali presentes para te conduzir à compra daquele produto ou serviço. No fim das contas, a responsabilidade é sempre sua, tá? Ninguém é manipulado totalmente. Mas se você lê conscientemente, você percebe que existe uma persuasão, uma condução textual que te leva a uma decisão de compra. Quem decide no final das contas se é para você ou não é você. Os copywriters escrevem para diversos canais, incluindo mídias digitais como redes sociais, e-mail marketing e canais tradicionais como comerciais de TV e rádio. Então, o copywriter é uma profissão muito antiga. Antes da internet existir, já tinha isso. Tem um livro do David Ogilvy, muito famoso, que para mim é um livro assim que qualquer copywriter ou pessoa que queira ir para esse lugar tem que ler. Esse livro se chama Confissões de um Publicitário. É um livro antigo, porém extremamente atual. Ele traz a estrutura por trás da construção de campanhas publicitárias históricas para o mercado. E tudo que está ali é extremamente aplicável e tem princípios muito importantes de copywriting. É um livro que, inclusive, eu indico que você leia depois de assistir essa aula. Repito aqui, Confissões de um Publicitário, David Ogilvy. Inclusive, ele não existe mais, tá? Essa agência, Ogilvy, ela ainda existe, tem ponto no Brasil, inclusive. É uma agência publicitária. Dos tipos de textos produzidos, né? Eles desenvolvem conteúdos para landing pages. Cami, o que que é landing page? Uma página de vendas. É uma página que tem toda uma estrutura e o objetivo dela é te vender alguma coisa. Pode ser uma página mais curta ou mais longa, mas ela sempre vai ter esse objetivo. Não é um site institucional, é uma página de vendas. Os copywriters também escrevem banners e roteiros para vídeos. Eles também escrevem CPLs. São vídeos de vendas. São vídeos que você tem dentro de uma estrutura de um lançamento digital. Geralmente é de CPL 1 a 3, ou você tem também 4 CPLs, tem gente que faz a estrutura de 4. O quarto CPL, geralmente, ele é só
a oferta de venda. Ele tem alguma coisa especial, ele tem alguma coisa relacionada muito mais voltada ao pitch de vendas. Ele não é tão focado em conteúdo quanto os CPLs anteriores, tá? Dúvidas, dores, alegrias, feedback sobre essa aula, pontos de melhoria, aceitamos receber com prazer todo esse repertório seu de percepção sobre essa aula nos comentários, tá? Aproveita, se inscreve aí, por gentileza, curte esse vídeo, tá? Aqui o impacto do copywriting nos negócios. Cara, ele tem uma influência, é um tipo de profissional que ele vai ter uma influência dentro de estratégias de marketing, porque são textos que influenciam em decisão de compra, em engajamento com o produto ou serviço. Profissionais habilidosos em copywriting são altamente valorizados, porque eles podem ser relacionados diretamente às vendas e à construção de relacionamento com o cliente. Um bom copywriter é um excelente pesquisador. Que o segredo da copy não é você inovar com ideias que vieram da sua cabeça, é você construir texto de acordo com a pesquisa que você fez. É por isso que quando você entra no lançamento tradicional, você recebe uma pesquisa. É a partir dessa pesquisa que o copywriter ele vai desenvolver campanhas de e-mail, que ele vai desenvolver várias copies que você vai ver durante o lançamento. Principalmente no primeiro lançamento, essa pesquisa é crucial que ela exista, tá? A demanda por copywriters tem crescido, ok? A média salarial de copywriter no Brasil é de aproximadamente, aqui diz, né? R$ 4.325, variando de acordo com o tipo de projeto e experiência. Enquanto o copywriting foca em textos persuasivos para resultados imediatos, a redação publicitária abrange comunicação mais ampla e criativa. Aqui está falando das diferenças, né, do copywriter e a redação publicitária. Adorei, adorei! O copywriter utiliza chamadas para ação, que a gente chama de CTAs, para estimular a conversão, enquanto o redator publicitário pode se concentrar mais na promoção da marca. Então, uma redação publicitária, ela vai estar muito mais conectada com um posicionamento de marca, com um objetivo de visibilidade, com o objetivo de conectar com a proposta e posicionamento de uma marca, ou seja, com o branding. E o copywriter ele vai ser muito mais cirúrgico na oferta em si de vendas. E, geralmente o copywriter ele tem uma pegada muito mais analítica de pesquisa para escrever. É com base na voz do cliente e nas dores dele. Ele vai construir um texto persuasivo que vai vender aquela solução, tá? Um bom copywriter, aqui em competências essenciais, um bom copywriter deve dominar a escrita com propósito, sendo capaz de criar textos que não apenas informem, mas também convençam. Convencem. Habilidades em storytelling, definição de personas e uso de gatilhos mentais são fundamentais para criar textos eficazes. A formação de copywriter pode incluir experiências em áreas como jornalismo, marketing, publicidade e ajudam a desenvolver um repertório criativo. Existem cursos sobre copywriting e marketing que são recomendados para aprimorar essas habilidades e técnicas. Olha, eu escrevo desde criança. Isso me tornaria uma copywriter? Não necessariamente. Mas eu teria a percepção de uma predisposição para me desenvolver com isso, já que eu gosto de escrever. Tem que gostar de escrever. Você passa bastante tempo escrevendo. Eu me apaixonei por uma área dentro de escrita, que é Customer Education, que é UX Writing, que aí é um outro ponto. Aqui a gente está falando do copywriter como um cara vendedor, que é uma escrita de vendas.
eu escrevo para quem já comprou. Então, meu objetivo está muito mais em conectar as pessoas com a experiência do pós-venda, educá-las a usarem melhor o produto para obterem sucesso e resultado, e com base nisso continuarem pagando ou comprando mais soluções diferentes. Mas eu já tive que fazer copy de vendas. E até hoje, acho que todo mundo acaba tendo que desenvolver um pouco essas habilidades quando tem que vender produtos e serviços. Enfim, gente, ser argumentativo, trazer dados para a mesa. Uma copy, ela pode vender muito para um determinado perfil de cliente e para um outro perfil não vender tanto. Você precisa entender muito bem do negócio dessa pessoa, desse cliente que você tem, e especialmente dessa persona. Quem compra de você, como pensa, qual dor sente, qual necessidade tem. É com base nessas respostas que você recebe que você vai criar um texto persuasivo para vender mais. Entenda que converter com um texto persuasivo não é algo que vai eliminar completamente todas as objeções do cliente. Algumas objeções você só vai ver lidar no pós-venda. Por isso que educar o cliente também acaba sendo uma comunicação que o converte a se manter na decisão. É muito interessante, né? O cliente, ele não compra 100% confiante, principalmente no Brasil. Ele dá um voto de confiança quando ele compra e ele vai sendo convencido durante a entrega. Então, é muito importante que a gente tenha responsabilidade em copywriting, de fazer uma promessa que vende e que pode ser mantida no pós-venda para que essa copy que ele fez, que deu certo, continue tendo validação e possa continuar funcionando como estratégia de vendas. Porque a partir do momento que eu valido uma copy persuasiva, eu posso continuar trabalhando com ela. É uma copy vencedora, uma copy campeã. Dizem que o copywriter, ele nasce copywriter. Eu acho que ele é um cara que ama muito escrever e que adora muito ler. E um bom copywriter, ele entende de vários assuntos. Ele tem uma fonte de estudo de várias coisas para que ele consiga combinar todo esse repertório de conhecimento de maneira criativa e escrever um texto persuasivo. Ele precisa conviver com aquela comunidade, ele precisa estar dentro daquele grupo de pessoas, ele precisa entrevistar pessoas, conversar com gente, rodar pesquisa. Ele não faz copy na base daquilo que ele acha, porque o que funciona de maneira persuasiva para um público pode não funcionar da mesma forma para o outro. Existe uma variabilidade que precisa ser pesquisada. Por isso, em copy, a base da persuasão, além dos gatilhos, além do storytelling, é entender para quem que você vai aplicar isso. Para um público infantil, que são os pais que vão comprar o produto, né? Uma copy. Ele tem que convencer quem compra, quem tem o poder de compra. Não só o usuário final, por exemplo. Nem sempre quem vai usar, né? Quem vai comprar é quem vai usar. Então, você tem que entender como é que você vai construir uma copy nesse cenário de decisão de compra. Então, existem cenários. Dependendo da sua persona, às vezes o poder de compra tá com o cara, mas quem influencia na decisão de compra é a esposa, geralmente. Entende? Tem uma cena de um filme que eu vou usar aqui, que é uma cena que mostra muito bem copywriting sendo aplicado. É um filme que tinha a Scarlett Johansson, e você consegue perceber, na prática, falado um texto persuasivo, que gerou ali a conversão que ela precisava. Então, vai vir na sequência dessa aula aqui. Bom, eu espero que você tenha entendido o que é copy, os tipos de texto que você pode trabalhar dentro da sua estratégia de negócio. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Te vejo no próximo conteúdo. Sempre à frente, fora da curva.